Som, testando. Som, tá baixo, hein? Aumenta aí. Tá baixo. Bem baixo. Lá dentro. Então bota lá então. Aumenta aí. O outro do lado. Não, o outro. Esse. Saiu tudo? Não, tô tendo que falar com a boca encostada, cara. Tá funcionando agora. Tá boa. Aumenta aí. Melhorou um pouco. Ei. Sim. Ei. Aqui. Som, testando. Ah, esse tá melhor. Tá. Eu faço com esse aqui, então não tem problema. Só ver a posição aqui para eu não ficar na frente dos slides. Testando, som, testando. O problema sou eu, né? Não. Assim, né? Mas tá dando pra ouvir? Som. Eu acho que de repente pra transmissão fica baixo. Não, pra transmissão fica bom. Com esse aqui? Com qualquer um. Eu acho que tá todo mundo conseguindo me ouvir bem, não tá? Tá, mas Mas se a captação estiver boa pra transmissão, eu acho que eu falo aqui no microfone mesmo, mas... Aqui no outro microfone ele tá melhor. Qual? O de cá? Isso daí tá com alguma coisa que tem que Tá. mexer. Só dá uma apertadinha. Porque tá com mau contato assim. E ele também tem duas travas. Ele liga e desliga. Vê se consegue. E os presidentes agora resolviam. Som, testando. Melhorou? É, acho que o problema é aumentar o som mesmo. Tá saindo. Som. Tá saindo, só tem que aumentar o som. Já foi, já aumentou. Então só acessando o descarrego mesmo. Vamos fazer no outro mesmo. Vai? Não. Engraçado, ele tava alto. Tranquilo. Som. 1, 2, 3, som. Tá vendo? Pra quem tá... Tá frio, né? O problema é minha voz. Minha voz não tá projetando. Vamos daqui. Acho que esse aqui tá mais fácil.
hoje conversar sobre como combater a desvalorização dos danos morais aplicando a teoria da adequação inflacionária. Para que a gente possa trabalhar com esse assunto, o primeiro ponto é entendermos a problemática que nós temos com relação aos danos morais. E a primeira delas surge justamente quando trabalhamos na parte de conceitos de dano moral. Por quê? Um primeiro conceito de dano moral, que certamente, para quem advoga, é muito conhecido, é o conceito estabelecido pelo professor Sérgio Cavalieri Filho. E ele entendia que o dano moral é a lesão que causa dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. E aí, qual é o problema, digamos assim, que nós temos com esse tipo de conceito? Que esse conceito, ele apresenta uma vertente muito subjetiva, né? E, por conta disso, a gente pode se perguntar, bom, e aí, quando a pessoa que está ali litigando, ela não consegue exprimir tais sentimentos? Imagine uma situação, por exemplo, de um nascituro ou de uma pessoa que está em situação de coma. Essa pessoa, então, por não poder sentir dor, vexame, sofrimento, humilhação, objetivamente, ela não teria direito a esse dano moral? Então, essa primeira vertente, que é muito conhecida e muito aplicada por muitos juízes, que, inclusive, geralmente, quando indeferem ou julgam improcedente os nossos danos morais, eles geralmente falam, não, estou julgando improcedente pedido de danos morais, porque, no caso em concreto, não há dor, vexame, sofrimento ou humilhação. Mas essa é apenas uma das vertentes. Partindo, então, para um conceito um pouco mais amplo e mais aprofundado de dano moral, nós podemos trabalhar com o conceito da professora Maria Celina Bodan de Moraes, que em um artigo publicado na revista do IBERC, ela traz para a gente essa perspectiva de que o dano moral seria tudo aquilo que está atrelado à cláusula geral de tutela de dignidade da pessoa humana. Então, dessa forma, por mais que num primeiro momento, aparentemente, tenhamos um conceito um tanto quanto mais complexo, por ele ser um pouco mais filosófico, temos um conceito que ele atinge de maneira mais ampla toda a questão da dignidade da pessoa humana, como, por exemplo, aquilo que está atrelado à liberdade, igualdade e à integridade psicofísica da pessoa. Então, aplicando esse conceito, nós temos ali um resguardo, digamos assim, maior a direitos da personalidade. E aí, como eu acabei de demonstrar para vocês, temos conceitos divergentes de dano moral, e aí cada juiz acaba se filiando a um tipo de conceito. Esse é um problema que nós temos na prática, né? E o que eu acho interessante como questionamento e prova de que o dano moral é realmente um assunto complexo na vertente do conceito é essa afirmação. O dano moral é, em verdade, um conceito em construção. A sua dimensão é a dos denominados direitos da personalidade, que são multifacetados, em razão da própria complexidade do homem e das relações sociais. Por que eu acho essa afirmação tão interessante? Porque ela foi feita no ano de 2003, pelo desembargador, que inclusive daqui do Rio de Janeiro, André Gustavo Correia de Andrade. E agora, nós, em 2024, mais de 20 anos depois dessa observação, ainda não temos uma uniformização com relação ao que vem a ser o conceito de dano moral. Então, o primeiro ponto que nós temos que entender com relação à complexidade desse assunto é essa primeira questão dos conceitos, que ainda não são objetivamente pacificados. Num segundo momento, ainda trabalhando com dano moral objetivamente, passamos para essa parte de método e critérios para a fixação dos danos morais. Afinal de contas, a lei não estabeleceu de que forma os valores deveriam ser limitados ou arbitrados. Dessa forma, então, coube ao STJ, no caso mais especificamente ao ministro Paulo de Tarso Sanseverino, que cuidou de elaborar um método para ser utilizado ali na quantificação dos danos morais. E ele desenvolveu esse método bifásico, que, como o próprio nome já diz, se divide em duas fases, e aí temos que, resumidamente, na primeira fase, o magistrado ele deve se atentar para um valor básico ou inicial de indenização, conforme julgados anteriores de casos semelhantes. E essa parte de julgados anteriores sobre casos semelhantes está em destaque por um motivo muito específico que logo, logo vocês vão entender.
Mas, passando então para a segunda fase do método bifásico, aí sim, o magistrado deveria se atentar às particularidades daquele caso em concreto para avaliar se seria um caso de eventual majoração ou minoração daquele dano moral, se comparado ao caso anteriormente analisado. E nesse mesmo julgado, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, ele destaca que, além do método bifásico, o magistrado deve levar em conta os critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do quantum. Bom, temos aqui, então, nesse segundo bloco, as seguintes considerações, que, para se arbitrar o valor das indenizações, devem ser observados minimamente o método bifásico e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. E aí eu trago aqui para vocês, como eu já havia apontado anteriormente, que até o momento não temos isso inserido na nossa legislação, que há uma proposta, a proposta de reforma do Código Civil que está tramitando, para que haja, a partir de agora, então, a inserção do método bifásico dentro do Código Civil. Então, caso a reforma passe da forma como foi proposta, teríamos aqui no artigo 951 a questão da quantificação de dano extra patrimonial, que ali, no seu inciso 1º, traz essa questão da natureza do bem jurídico, observando-se os parâmetros de valores, e no inciso 2º, as particularidades do caso em concreto, ou seja, estaríamos trazendo para dentro do Código Civil o método bifásico. E também dentro da proposta da reforma do Código Civil, tem que sejam inseridos os critérios objetivos, que são bem listados pela professora Maria Celina Bodan de Moraes, que naquilo que vem a ser a segunda fase do método bifásico, são as sugestões, né, de o que deve ser observado pelo magistrado, como, por exemplo, grau de culpa e intensidade do dolo do ofensor, situação econômica, condições econômicas da vítima, intensidade do seu sofrimento, a natureza, a gravidade e a repercussão da ofensa, para se avaliar se esse fato, se esse caso deve ser majorado ou minorado na segunda fase do método bifásico. Uma outra questão que nós temos, passando aqui então ao nosso terceiro ponto, a nossa terceira abordagem, ainda dentro da questão do dano moral, é uma outra problemática que vem da questão das funções que o dano moral ele deve atingir nos casos em concreto. Por quê? Existem doutrinadores que entendem que o dano moral ele deve alcançar tão somente a função compensatória, que no caso de função punitivo-pedagógica, que é quando o juiz considera que ele deve arbitrar um valor minimamente a levar o causador do dano a pensar se ele faria isso mais uma vez ou não, né? E a função preventiva, para que isso realmente não se repita, essas duas funções aqui, para alguns doutrinadores, elas não se aplicam, elas não seriam funções viáveis, porque o Código Civil, o direito civil, ele deveria atender tão somente à função compensatória. Então, tem juízes que eles limitam mais o valor da indenização por se filiarem, se vincularem a esse tipo de pensamento e achar que não deve aplicar a função punitivo-pedagógica ou preventiva. Contudo, também dentro da proposta de reforma do Código Civil, há previsão para que seja colocado no Código que o dano moral ele deve, sim, ter as funções punitiva, preventiva e reparatória de danos. Então, se a reforma for aprovada com esse texto, essa discussão ela se encerra e, a partir de então, teremos efetivamente um dano moral que deve atender aos princípios da função compensatória, punitivo-pedagógica e preventiva. Passando, então, agora para o momento dos estudos de caso, que vamos objetivamente tratar da teoria da adequação inflacionária e dessa questão de como combater a desvalorização do dano moral. Eu peço para que vocês não se assustem com a quantidade de informações no slide, porque não são todas as informações que são relevantes, mas eu vou fazer uma breve explicação.
Aqui, nesse primeiro slide, nós temos um estudo de caso que foi um acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em abril de 2022 e que era um caso que tratava de negativação indevida. Para esse caso, o tribunal fixou a verba em R$ 10.000, destacando que conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por que o magistrado fixou esse valor? Bom, segundo ele tinha analisado outros julgados semelhantes para atender ao método bifásico e ele destacou ali que esses eram os precedentes da Corte. No inteiro teor desse julgado, então, ele relacionou qual foi o precedente que ele estava utilizando. E o precedente que ele estava utilizando era um precedente também do Tribunal de Justiça para um caso de negativação indevida, que também dava R$ 10.000 de dano moral, contudo, era do ano de 2020. E eu fui estudar o julgado do ano de 2020. O julgado do ano de 2020, que também tratava de negativação indevida, ele também fixava a quantia de R$ 10.000, destacando que estava em sintonia com padrões atualmente adotados. E ali, com base no precedente do ano de 2010. E eu fui estudar o precedente do ano de 2010. E o precedente do ano de 2010, que fixava a quantia de R$ 10.000, estava atrelado a precedentes de R$ 10.000, porém do ano de 2006. Dessa forma, temos aqui basicamente uma análise histórica do canto indenizatório da seguinte forma. Temos um julgado do ano de 2022, que se baseou num precedente do ano de 2020, que havia se baseado num precedente do ano de 2010, e, por sua vez, estava lastreado num precedente do ano de 2006. Todos eles em R$ 10.000. Passamos, então, agora para um segundo estudo de caso, que também trata de negativação indevida e que também arbitra a quantia de R$ 10.000. A diferença é que aquele lá temos precedentes uns relacionados aos outros ao longo do tempo. Esse aqui, esse estudo de caso, todas as decisões são do ministro Raul Araújo. Essa aqui, então, em dezembro de 2022, para negativação indevida, condena a parte réu ao pagamento de R$ 10.000. No ano de 2015, o ministro Raul Araújo, também analisando um caso de negativação indevida, condenou a parte ré a pagar R$ 10.000. E no ano de 2011, também para uma negativação indevida, o ministro Raul Araújo entendia que mostrava-se proporcional e razoável o valor de R$ 10.000. Temos, portanto, julgados de 2022, 2015 e 2011, todos do ministro Raul Araújo, e todos eles fixando a quantia de R$ 10.000. E agora eu preciso mudar um pouco a nossa análise aqui, para que nós, objetivamente, possamos compreender a teoria da adequação inflacionária. Bom, se o nome já diz que é teoria da adequação inflacionária, em algum momento precisaremos falar sobre inflação, né? Então, o que vem a ser inflação? A inflação, ela ocasiona o aumento dos preços dos bens e dos serviços. Por conta disso, ela implica na redução do poder de compra da população. Em resumo, com a inflação, o dinheiro gradativamente passa a valer menos, ou seja, ele serve para comprar uma quantidade menor de bens ou adquirir serviços. Essa imagem aqui traz para vocês um exemplo, na verdade, muito objetivo sobre o impacto da inflação na economia. Para que vocês possam ter essa percepção de quanto isso afeta a realidade, a nota de R$ 100, quando ela foi criada no ano de 1994, ela efetivamente equivalia a um poder de compra de R$ 100. Contudo, ao longo dos anos, por conta do impacto da inflação na economia, essa mesma nota, que em que pese estampada o valor de R$ 100, ela expressa um poder de compra de apenas R$ 13,43. Para 2024, esse valor já está inferior a R$ 13. E dessa forma, vocês já conseguem perceber os conceitos de valor real e valor nominal. Bom, o valor nominal, resumidamente, é o numeral. Eu gosto de explicar sempre como que o valor nominal fosse o nome daquele número. No caso da nota, seria 100. No caso dos exemplos que foram aqui tratados, 10.000.
Já o valor real é aquele valor que considera o efeito da inflação na economia e sobre um determinado numeral, ou seja, o valor real, ele é um valor já reajustado. E agora, nós vamos entender objetivamente sobre o que estamos falando, trabalhando com aqueles exemplos. Será que todas as condenações foram igualmente justas depois que nós analisamos sobre o efeito da inflação? Aqui, trabalhando com aqueles casos do Tribunal de Justiça, em que o último julgado foi concedendo R$10.000, porém ele estava lastreado num precedente que era do ano de 2015, que por sua vez estava lastreado num precedente de 2010 e que por sua vez num precedente de 2006, essa condenação em valor real, devido ao impacto da inflação na economia, ela equivale a um poder de compra de R$ 4.107,90, em que pese estar estampado lá no valor da condenação R$10.000, por conta do impacto da inflação na economia, o tanto que a moeda se desvalorizou, em termos de valor real, temos um valor de aproximadamente R$ 4.000. Por outro lado, se ao longo dos anos os magistrados fossem se atentando para essa questão do impacto da inflação na economia e adequando os valores, a última sentença, que foi aquela de abril de 2022, para que ela tivesse o mesmo poder de compra, sem se falar sobre estar elevando o valor da condenação R$1 que seja, essa condenação deveria ser superior a R$ 24.600 para uma negativação indevida. Eu, particularmente, nunca recebi uma condenação por negativação indevida que fosse acima de 15.000, que dirá acima dos R$24.000. E aí, naquele segundo estudo de caso também, que foram os casos do ministro Raul Araújo, da mesma forma, ao não ser levado em conta o impacto da inflação da economia, a última pessoa que, atrelado à análise daqueles precedentes, recebeu ali a sentença, ela tem uma sentença que, em termos de valor real, é de aproximadamente R$ 5.127, ao passo que, se ao longo dos anos, analisado o impacto da inflação na economia, essa sentença tivesse sido readequada, reajustada, para se manter um valor equivalente ao valor do precedente, ela deveria ser superior a R$ 7.700. E dessa forma que eu expus aqui para vocês, é que foi aprovada a teoria da adequação inflacionária no ano de 2022, no Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor, realizado pelo Brasilcom. E o que essa tese ela expõe? Que, ao se fixar o valor dos danos morais, a partir de precedentes análogos, as decisões judiciais devem considerar a eventual redução do poder de compra do consumidor ao longo do tempo. Ou seja, os magistrados eles precisam, sim, fazer esse tipo de análise de que o valor das condenações por danos morais estão desvalorizados porque estão congelados e, ao passo que a economia, ou melhor, ao passo que a inflação evolui e os valores permanecem congelados, por outro modo, é dizer que os valores estão desvalorizados. E aí eu apresento aqui para vocês um dos primeiros julgados, já aplicando a teoria da adequação inflacionária, que é da comarca de... é do Tribunal de Justiça de Goiânia, num voto do desembargador Marcos da Costa Ferreira, ou seja, já foi num julgado de segunda instância, em que ele destaca a aplicação dessa tese, e aqui ele destaca que, ao se repetir o valor das indenizações nos mesmos termos, está, na verdade, despretensiosamente arbitrando indenizações irrisórias e baratas ao causador do dano, e aí deixando de atender a função didático-pedagógica e punitiva preventiva. E aí, nesse julgado aqui, ele, aplicando a teoria da adequação inflacionária, majora a condenação por danos morais. Aqui é um outro julgado, já do Rio Grande do Sul, também aplicando a teoria da adequação inflacionária, em que o juiz Felipe Bambirra, entendendo que há pertinência nessa tese, a aplica e destaca
utilizando como precedente para ele o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que ele analisou julgados ali na comarca dele, no tribunal dele, e verificou que essa problemática também existe lá. E aí ele majora a condenação, que por coincidência também no caso de negativação indevida, majora essa condenação para o valor de R$15.000, entendendo pela aplicação da teoria da adequação inflacionária. E aí, conclusivamente, a teoria da adequação inflacionária, ela surge dessa constatação de que os valores dos precedentes, eles estão sendo simplesmente replicados e não utilizados como parâmetros, porque se eles estivessem sendo utilizados como parâmetros, ao longo dos anos eles deveriam vir sendo reajustados minimamente pela inflação. Na prática, então, não aplicar uma atualização monetária sobre os valores dos precedentes importa em uma desvalorização dos danos morais. Eu trouxe aqui para vocês um conteúdo bônus que vocês podem acessar por meio do QR Code. Nesse conteúdo bônus, vocês vão conseguir acessar um julgado de inteiro teor lá do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que aplicou a teoria da adequação inflacionária. Recentemente, eu tive contato com um desembargador lá de Goiás e a última decisão que eu tenho conhecimento foi majorado um dano moral em situação de negativação indevida de R$2.000 para R$20.000, aplicando-se a teoria, entendendo que os valores até então ali praticados pelo tribunal, uma vez que não observando a inflação, estariam defasados. Dessa forma, então, eu apresento aqui para vocês a obra recentemente publicada, Como Combater a Desvalorização dos Danos Morais, aplicando a teoria da adequação inflacionária. E, nesse livro, vocês vão ter acesso a um modelo de fundamentação, tem um vídeo com um passo a passo ensinando a fazer os cálculos de atualização. Existem outros argumentos que também, ali no livro, dão maior embasamento à tese, e uma relação de julgados que já aplicam essa teoria. Antes de finalizar, eu gostaria de fazer mais uma colocação com relação à aplicação dessa teoria, porque eu tenho observado que, na prática, o que tem feito diferença para conseguir a aplicação dessa teoria, e muitas vezes para além da argumentação nas petições, é a sustentação oral. Porque aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, eu já consegui aplicar essa teoria em um processo meu, e realmente foi no argumento. Foi quando eu fui fazer a sustentação de um processo na Câmara, agora eu não vou me recordar o número, Câmara do Desembargador Werson Rego, em um processo em que tratava-se de uma recusa sobre realização de reparo em um produto que deu defeito na garantia. A sentença de primeira instância condenou em R$4.000 e eu recorri entendendo que esse valor era baixo. Quando eu fui verificar para qual Câmara tinha sido distribuído, eu pesquisei os precedentes daquela Câmara. E eu encontrei um julgado daquela Câmara para um caso muito parecido com o meu, que também dava uma condenação em R$4.000, contudo, era do ano de 2018. E aí, eu realizei todo esse passo a passo dos cálculos de atualização e, na minha sustentação oral, eu argumentei. Bom, excelências, se essa Câmara entendia que no ano de 2018, R$4.000 era um valor adequado, razoável, que estava ali dentro do método bifásico, considerando-se a inflação de mais de 38% entre 2018 e a presente data, para que essa condenação fosse minimamente equivalente, ela deveria ser de pelo menos no valor de R$5.500. E, dessa forma, após argumentar, eu consegui a majoração para R$6.000, porque os magistrados entenderam que, efetivamente, havia necessidade de se atentar para esse ponto. Não estamos pleiteando uma majoração do dano. Estamos buscando unicamente uma equivalência em termos do poder de compra entre o precedente utilizado e o valor atual, devido ao impacto da inflação na economia. Então, dessa forma, eu encerro a minha apresentação e agradeço muito a atenção de todos vocês. Obrigada. Quem quiser,
Ninguém quer perguntar. Já está todo mundo fera na teoria. Sério, gente? Sem perguntas? Do Cícero. Não vai nem acrescentar nada, engrandeceu. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não é diretamente sobre a teoria em si. Então faz no microfone para a gente poder entrar na discussão. Boa tarde. Não é especificamente sobre a teoria em si, mas sobre o dano moral quanto à pessoa jurídica. A gente sabe que é complicado, né? Mas na questão da pessoa física, há a questão objetiva, subjetiva, né? E quanto à pessoa jurídica, de forma objetiva. Como é que você verifica essa questão e quais são as reais possibilidades de uma condenação, dano moral para a pessoa jurídica? Tendo em vista que também há essa personalidade na questão do nome, né? E às vezes acontece algum tipo de ataque à personalidade, assim que a gente pode dizer, da pessoa jurídica, né? Você pode passar alguma informação nesse sentido, por gentileza? Bom, vou falar daqui. Tá dando para ouvir? Tá? Perfeito. Então, de fato, quando a gente trabalha com essa questão do dano moral para a pessoa jurídica, para a pessoa física, isso a gente tem que estudar aquele ponto lá do direito que fala sobre a honra objetiva e a honra subjetiva. Para a pessoa jurídica, se houver algum tipo de violação pública ao bom nome, como, por exemplo, uma negativação indevida do nome da empresa, né? Nesse tipo de caso, geralmente consegue-se uma indenização por dano moral. E aproveitando assim, só essa questão desse momento aqui que estamos tirando dúvidas e aí, eventualmente, aprofundando um pouco mais, só para que não fique parecendo, para que vocês não saiam aqui com essa impressão, a teoria da adequação inflacionária, ela não se aplica somente para a negativação indevida. Né? Até por isso eu dei esse último exemplo, que era uma situação de um celular e tudo mais. Esses exemplos de negativação indevida, eu optei por trabalhar com eles na questão do livro e da elaboração da tese, porque a gente tem esse entendimento jurisprudencial que o dano moral, em se tratando de negativação indevida, ele já é presumido. Então, eu estou trabalhando com esse exemplo dentro da tese, dentro das palestras e no livro, mas justamente para que eu pudesse, num primeiro momento, fugir de qualquer debate sobre, mas primeiro tem que ver se a pessoa tem direito ou não, né? E aí a gente trabalha nesse momento primeiro, que, portanto, com essa questão da negativação, por se entender haver ali o dano presumido. Mas a teoria ela vai se aplicar para vários casos, inclusive para um caso, por exemplo, em que possa ser no polo ativo uma pessoa jurídica, eventualmente requerendo ali um dano moral, porque o nome da sua empresa foi mal falado numa rede social e isso se tornou público, né? E aí a gente, trabalhando ali com parâmetros já existentes, pode sim pedir para que haja essa equiparação entre o valor do precedente e o valor real, com base na atualização da moeda. Em relação aos casos light, eu tenho observado, quando se trata de TOI, os julgados, eles somente favorecem a questão da restituição de forma simples e não arbitram em nenhum momento dano moral. E causando totalmente um prejuízo, um desconforto, e mesmo fundamentando, produzindo todas as provas, o consumidor ele é inferior sempre na relação jurídica. Você vê essa questão em relação à desvalorização do dano moral nos casos de TOI? Sim, na verdade, assim, a desvalorização dos danos morais, a gente consegue observar em praticamente todos os casos, né? Como, por exemplo, aqui eu dei vários exemplos para vocês
de dano moral por negativação indevida de R$10.000. Quando eu me formei, o normal era uma negativação indevida sendo o valor de R$10.000. Hoje em dia a gente já vê de 8, de 7, de 5, e eu já tenho conhecimento de uma pessoa que teve uma de 2. Então, assim, quando, na verdade, esses valores eles deveriam estar subindo, porque já existem precedentes consolidados desde 2016, como bem provado aqui, subindo, mas que eu digo não para haver uma majoração, e sim por conta dessa questão da adequação, por conta do impacto da inflação na economia e tudo mais. Então, a desvalorização, ela está, na minha análise, em todos os tipos de demanda, porque eu entendo que pode haver ali uma questão de, eventualmente, tentar talvez, né, reduzir um pouco do acesso ou desestimular as pessoas a entrarem com ações e tudo mais. Essa questão de TOI, a gente ainda vê muitos juízes que entendem que o TOI, por si só, ele não ensejaria uma situação de dano moral. Que eu até, na verdade, eu, nas palestras e tudo mais, eu sempre trabalho com essa terminologia dano moral, mas que eu entendo, e inclusive é um ponto que eu falo também no livro, apenas um argumento mais técnico, que eu entendo que o melhor seria nos referirmos como um dano extrapatrimonial, né? E esse dano extrapatrimonial tem muitos juízes que entendem que não, foi só o TOI, se não teve negativação, se não teve corte, não tem ali o dano extrapatrimonial. Eu já consegui ganhar em alguns casos, porque eu tenho utilizado também uma fundamentação de que há, nos casos de TOI, uma falsa imputação à prática de um crime. E aí, por conta disso, utilizando o segundo conceito que nós trabalhamos aqui, que não é aquele conceito da dor, vexame, sofrimento, humilhação e tudo mais, apesar de que, nesse caso, a gente levando para isso de que seria equiparado ali minimamente a um crime, né, a gente poderia ir para essa parte de vexame, etc., mas eu já consegui, então, nos casos de TOI, eu geralmente uso esse argumento de que deveria ser fixada uma reparação por dano extrapatrimonial pela falsa imputação de crime, sem procedimento, sem absolutamente nada, e também pela questão do desvio produtivo, né? Então, são dois argumentos que eu utilizo, e alguns casos eu já consegui obter dano extrapatrimonial acatando-se esses argumentos, ou da falsa imputação de crime ou do desvio produtivo. Eu evidenciei esse caso porque, geralmente, eu distribuo pela comarca da capital, os casos light, em relação ao TOI. E, na comarca da capital, o dano moral é considerado. Tem a restituição de forma simples, como eu peço, e tem o arbitramento do dano moral. Uhum. E, assim, é completamente diferente da aplicação daqui, dos tribunais daqui da Baixada. Uhum. É bem, assim, equilibrado. Supre aquele dano causado ao consumidor, todo o desconforto, situação de exaustão, a ruptura na situação financeira. E eu vislumbro que aqui, nas comarcas de São João, Belfor Roxo, Nilópolis, enfim, não há, de forma correta, o arbitramento do dano moral. Uhum. E, nesses casos, acho injusto, uma opinião particular, doutora Thaís, injusto, porque o advogado consegue, sim, produzir uma prova que houve uma ruptura na situação financeira, uhum. Ele consegue provar que não há um desvio no medidor de energia elétrica, quando se requer uma perícia técnica, e ele consegue também provar quando se trata de um caso de um idoso. Ele sofreu uma situação de vexame, de vergonha perante os vizinhos, e nem dessa forma, produzindo todas as provas de forma correta, esgotando as vias administrativas, os juízes daqui, eles levam isso em conta. Eu entendo, não, da mesma forma que você, eu não concordo, né? Até porque eu acho, e aí é realmente um entendimento meu, eu acho que a partir do momento que o consumidor prova que ele está precisando se socorrer do Poder Judiciário para resolver um problema que não foi ele que deu causa, para mim, ali já haveria uma necessidade de se condenar a outra parte, obviamente que, né, havendo as provas e tudo mais, a outra parte a uma reparação por dano extrapatrimonial. Por isso que eu não gosto muito de trabalhar com essa terminologia de dano moral. Quando a gente fala de dano moral, fica muito subentendido aquele primeiro conceito de dor, vexame, sofrimento, né?
E aí, quando a gente parte para essa análise, dano extrapatrimonial, é um dano que não é patrimonial, ponto. Ele não está necessariamente atrelado a uma dor física, né, alguma coisa assim. E aí, uma outra dica que eu deixo para vocês é trabalhar nas petições de vocês o segundo conceito, que é o conceito que trabalha com a questão da dignidade da pessoa humana. Porque uma vez também conversando com uma colega, ela falou para mim, Thaís, mas eu pedi dano moral nesse processo. E aí eu fundamentei lá, eu coloquei a doutrina falando que o dano moral é dor, vexame, sofrimento, humilhação. E o juiz falou que não tinha naquele caso dor, vexame, sofrimento, humilhação. E a pessoa me relatou qual era o caso. Eu falei assim, tá, mas objetivamente, o que você enxerga nesse caso como sendo dor, ou vexame, ou sofrimento, ou humilhação? A ela, nada. Eu falei, então você está trabalhando com um conceito errado. Você tem que trabalhar com aquela questão atrelada da dignidade da pessoa humana, porque aí você consegue atingir mais, digamos assim, perspectivas dentro do direito da personalidade. E aí, de fato, essa questão do conceito que é mais enraizado, de dor, vexame, sofrimento e humilhação, ele é, como eu pontuei aqui, extremamente subjetivo. Porque o que é dor para mim não necessariamente é o que é dor para você, o que é vexame para mim não é vexame para você. E aí os juízes ficam nessa subjetividade e eles podem, dentro de algo que é conceitual, como, por exemplo, o dano moral, serem subjetivos, já que a lei não diz dano moral é tal coisa. E aí, cada um tem o seu próprio entendimento e aplicar ou não, e quando aplica, definir um valor maior ou menor, enfim. Mas, de fato, é realmente muito, muito complexo. E aí, cabe a nós, né, enquanto advogados, tentar cada vez mais trabalhar com teses mais recentes, essa questão do desvio produtivo, tentar pensar um pouco mais como se trabalhar essa questão no TOI, né, como falei aqui, da falsa imputação de crime. Eu já, um processo de TOI que não teve corte, não teve negativação, já consegui uma boa sentença justamente pelo juiz entender, e ele falou isso na sentença. Entendo que houve, sim, falsa imputação de crime ao autor, portanto, houve ali vexame, etc. e tal, e aí arbitrou o dano extrapatrimonial. Mais alguma pergunta? Doutora Thaís, por favor, queira vir aqui na frente.